Aos amantes do terror. No vídeo de hoje, nós vamos ler uma história de um pai desesperado que, em meio a um ritual macabro, aprendeu a amar seu filho. Esse vídeo deu um trabalhão, então por favor deixa o like e se inscreva no canal para dar uma força. E não se esqueça, horrores inimagináveis habitam o lugar nenhum. Conheci Ana à beira de uma fonte. A água jorrava do bico em um padrão ornamentado. O fato dela estar funcionando já era um milagre, considerando o orçamento apertado da nossa universidade. Isso foi logo depois da minha aula das 8h45 sobre os primeiros filmes de terror. Não há melhor maneira de começar a manhã do que com uma dissecação de um caldeirão infernal, suponho. Ela estava sentada na borda da fonte no pátio, com a cabeça enterrada em um livro didático. Um café recém-passado da cantina repousava ao lado do quadril. Seu cabelo caía até a clavícula e balançava com a brisa que passava. Presumi que ela cursava enfermagem, pelo desenho na capa dos livros e pelo fato de estar sempre mergulhada em suas páginas. Presumi que ela tinha uma mente afiada. Talvez fosse a melhor da turma, do jeito que estava sempre rabiscando anotações no caderno. Presumi que tivesse um namorado esperando por ela em casa. Mas eu estava cansado de presumir. Talvez tenha sido o jeito como o sol espiava por entre as nuvens, ou a água da fonte compondo a trilha sonora perfeita ao fundo. Ou talvez fosse apenas a pressão da proximidade das férias de verão. Seja como for, naquela manhã de 27 de maio, o cenário era de uma perfeição absoluta. Então, eu aproveitei a chance. Sentei-me ao lado dela e fiz algum comentário sobre o livro que ela estava lendo, que, honestamente, não conseguiria lembrar hoje. Mas ela riu. Por nervosismo ou por pena, ela nunca me contou, mas aquele riso me deu toda a confiança de que eu precisava. Saímos daquela manhã com um encontro marcado. E depois desse, veio outro, e mais outro, e outro. 6 anos depois, exatamente no mesmo dia, ela disse sim. Fizemos uma viagem para o maior resort de nosso estado. Cuidei para que o céu estivesse limpo, a multidão pequena e as flores em plena floração. Me levantei do joelho para abraçá-la. Ela estava radiante. O sorriso dela, o abraço, o perfume. Cada detalhe era exatamente como eu tinha imaginado. Consegui encontrar mais um quadro tão impecável quanto o dia em que a conheci. A partir dali, fizemos um lindo filme da nossa vida juntos. Ela se tornou enfermeira no hospital mais renomado da região. As jornadas eram exaustivas, mas ela se sentia recompensada pelas vidas que tocava. Eu, embora não tivesse conseguido entrar em Hollywood, consegui trabalho constante com filmagens para comerciais e casamentos, o que me mantinha ocupado bastante. Então, 2 anos após o nosso casamento, abri o presente que ela me deu no aniversário. Dentro da caixa havia um teste com 2 linhas vermelhas bem marcadas. E o filme da nossa vida passou a ser feito apenas de quadros perfeitos. Então, o bebê nasceu. A luz intensa do quarto de hospital quase derretia as rugas no rosto da minha esposa. Sua respiração era ofegante, ainda se recuperando de ter o expelido de dentro de si. Eras pareciam se passar enquanto esperávamos o choro. O zumbido das lâmpadas fluorescentes acima fazia o quarto vibrar. O cheiro indistinto de esterilização encobriu o odor de nascença, como uma rede de pesca. O choro não veio como esperado. Era apenas um soluço, um engasgo e sufocamento. Consegui vislumbrar o bebê antes que as enfermeiras o levassem às pressas do quarto. Sua espinha se curvava como se um fio invisível puxasse a parte de trás da cabeça em direção aos calcanhares. Seu tronco era um toco comparado aos membros compridos como bastões de esqui que se prendiam a ele. E os olhos saltavam do crânio grudados às órbitas como balões inflados dentro de um rolo de fita adesiva.
Os médicos disseram que nunca tinham visto uma condição como aquela. Meses de ultrassons e exames de sangue indicavam um bebê saudável. E mesmo assim, esse foi o resultado. Era como se ele tivesse sofrido uma mutação durante o parto. Ana e eu já não éramos os mesmos. Falávamos cada vez menos, pois cada respiração agora precisava ser gasta tentando mantê-lo vivo por mais um pouco. O bebê continuava a respirar e a se alimentar, embora por meio de sondas. Ela amava aquele bebê, dedicou tudo o que tinha a ele. E eu estava em estado de negação. Esperava acordar do pesadelo em que nos havíamos transformado. Que os médicos obstetras com o que falamos estivessem certos e que um bebê saudável ainda estivesse a caminho. Ana não voltou ao hospital para trabalhar, mesmo depois do fim da licença maternidade. Eu parei de aceitar contratos de filmagem por 1 ano. E nesse tempo, as ofertas simplesmente desapareceram. Até que recebi um e-mail com o assunto direto. Documentário solicitado. Trabalhos com documentários sempre foram um interesse meu. Já que casamentos e anúncios publicitários geralmente são filmados à mercê do gosto do cliente, eu estava mais do que interessado em finalmente estar no comando de um projeto. Somos uma igreja independente localizada a 1 hora de Piracicaba. Nosso festival acontecerá em alguns dias e, por se tratar de um evento único na vida, adoraríamos preservá-lo. Tudo o que pedimos são 3 noites do seu tempo e faremos com que você se sinta em casa. Se houver interesse, podemos discutir valores e direções. Dinheiro não é um problema. Acreditamos que nossa fé será de particular interesse para o Senhor Diniz. Que você tenha fé. Pastor Adilson. Fiquei perturbado depois de ler o e-mail. Por que aquilo seria de particular interesse para mim? Para além do final estranho da mensagem, eu nunca tive afinidade com religião. E depois dos eventos recentes, essa pouca afinidade se tornado uma aversão ainda maior. Quanto mais tempo eu passava relendo o e-mail, mais enojado ficava com a ideia de aceitar uma proposta como aquela. Semanas se passaram desde o primeiro contato do pastor Adilson. Nesse intervalo, me candidatei a mais de 50 vagas de emprego em busca de alguma renda constante. Das quase 50, apenas 4 retornaram, todas com a mesma rejeição educada. Ana dedicava todo o seu tempo ao bebê. Ela vivia à mercê dele. A cada engasgo ou suspiro, lá estava ela para recarregar a sonda de alimentação ou trocar a fralda. Ela era completamente absorvida por aquilo, enquanto eu mal conseguia olhar para ele. Eu me sentia enojado por pensar assim. Era uma punhalada constante de culpa dentro de mim. O dinheiro acabou por completo. Passamos a colocar todas as despesas no cartão de crédito. E com isso, cavamos um buraco de R$3.000 em apenas alguns meses. Tínhamos medo de perder a casa, medo de perder o bebê, medo de tudo. E ainda assim, uma rejeição atrás da outra chegava de empresas que nem se davam ao trabalho de personalizar a recusa. Depois de um tempo, comecei a fazer entregas de comida. Mas cada pagamento era como tentar encher um canyon com um balde de areia. Foi então que chegou outro e-mail. Dessa vez, não para mim, mas para Ana. Ela me mostrou a mensagem, que dizia o seguinte: espero que esta mensagem o encontre bem. Gostaria de dar continuidade ao e-mail anterior. Estamos dispostos a pagar R$8.000 pelos seus serviços. Estamos muito interessados no seu trabalho anterior e esperamos que considere trabalhar conosco por alguns dias. Nossa oferta é negociável. Se houver interesse, posso lhe enviar as direções para nossa igreja. O festival se aproxima rapidamente. Adoraríamos receber uma resposta em breve. Que você tenha fé. Pastor Adilson. Senti minha integridade se deteriorar à medida que lia o e-mail.
R$ 8.000 por 3 dias parecia bom demais para ser uma oferta real. Mas na época, as opções eram escassas. E 3 dias longe de tudo seria uma pausa necessária da vida, mesmo que passados ouvindo esse pastor pregar. Talvez um festival único na vida até pudesse ser divertido? Disse a Ana que aceitaria a proposta. Foi a primeira vez que vi um sorriso genuíno no rosto dela, desde o nascimento do bebê. Decidi que os sorrisos dela valiam a pena, mesmo que o preço fosse me vender a uma igreja por alguns dias. Abri meu laptop e respondi ao pastor Adilson pedindo as direções. Documentário solicitado. Trabalhos com documentários sempre foram um interesse meu. Já que casamentos e anúncios publicitários geralmente são filmados à mercê do gosto do cliente, eu estava mais do que interessado em finalmente estar no comando de um projeto. Somos uma igreja independente localizada a 1 hora de Piracicaba. Nosso festival acontecerá em alguns dias e, por se tratar de um evento único na vida, adoraríamos preservá-lo. Tudo o que pedimos são 3 noites do seu tempo e faremos com que você se sinta em casa. Se houver interesse, podemos discutir valores e direções. Dinheiro não é um problema. Acreditamos que nossa fé será de particular interesse para o Senhor Diniz. Que você tenha fé. Pastor Adilson. Fiquei perturbado depois de ler o e-mail. Por que aquilo seria de particular interesse para mim? Para além do final estranho da mensagem, eu nunca tive afinidade com religião. E depois dos eventos recentes, essa pouca afinidade se tornado uma aversão ainda maior. Quanto mais tempo eu passava relendo o e-mail, mais enojado ficava com a ideia de aceitar uma proposta como aquela. Semanas se passaram desde o primeiro contato do pastor Adilson. Nesse intervalo, me candidatei a mais de 50 vagas de emprego em busca de alguma renda constante. Das quase 50, apenas 4 retornaram, todas com a mesma rejeição educada. Ana dedicava todo o seu tempo ao bebê. Ela vivia à mercê dele. A cada engasgo ou suspiro, lá estava ela para recarregar a sonda de alimentação ou trocar a fralda. Ela era completamente absorvida por aquilo, enquanto eu mal conseguia olhar para ele. Eu me sentia enojado por pensar assim. Era uma punhalada constante de culpa dentro de mim. O dinheiro acabou por completo. Passamos a colocar todas as despesas no cartão de crédito. E com isso, cavamos um buraco de R$ 3.000 em apenas alguns meses. Tínhamos medo de perder a casa, medo de perder o bebê, medo de tudo. E ainda assim, uma rejeição atrás da outra chegava de empresas que nem se davam ao trabalho de personalizar a recusa. Depois de um tempo, comecei a fazer entregas de comida. Mas cada pagamento era como tentar encher um canyon com um balde de areia. Foi então que chegou outro e-mail. Dessa vez, não para mim, mas para Ana. Ela me mostrou a mensagem, que dizia o seguinte: Espero que esta mensagem o encontre bem. Gostaria de dar continuidade ao e-mail anterior. Estamos dispostos a pagar R$ 8.000 pelos seus serviços. Estamos muito interessados no seu trabalho anterior e esperamos que considere trabalhar conosco por alguns dias. Nossa oferta é negociável. Se houver interesse, posso lhe enviar as direções para nossa igreja. O festival se aproxima rapidamente. Adoraríamos receber uma resposta em breve. Que você tenha fé. Pastor Adilson. Senti minha integridade se deteriorar à medida que lia o e-mail. R$ 8.000 por 3 dias parecia bom demais para ser uma oferta real. Mas na época, as opções eram escassas. E 3 dias longe de tudo seria uma pausa necessária da vida, mesmo que passados ouvindo esse pastor pregar. Talvez um festival único na vida até pudesse ser divertido? Disse a Ana que aceitaria a proposta. Foi a primeira vez que vi um sorriso genuíno no rosto dela, desde o nascimento do bebê. Decidi que os sorrisos dela valiam a pena, mesmo que o preço fosse me vender a uma igreja por alguns dias. Abri meu laptop e respondi ao pastor Adilson pedindo as direções.
Faltavam 3 dias para o festival. Piracicaba ficava a apenas 2 horas de carro da minha casa. Conforme as instruções do pastor Adilson, peguei uma estrada secundária que rapidamente passou de asfalto para cascalho e depois para a terra batida. A trilha de terra terminava em uma linha de árvores fechada a apenas 10 minutos da estrada principal. Os 50 minutos restantes da jornada precisariam ser feitos a pé. Nada fácil com todo o equipamento de filmagem que eu carregava. Peguei o celular do bolso e enviei uma mensagem para Ana, avisando que havia chegado. Um único ponto de sinal, que eu tinha certeza seria o último pelos próximos 3 dias. Após hesitar brevemente sobre deixar o carro para trás, mergulhei na vastidão da floresta. 1 hora depois, emergi da floresta coberta de galhos e folhas para uma clareira aberta. Edificações salpicavam o gramado, aparentemente erguidas sem muito planejamento. Chamá-las de cabanas seria generoso. Toras empilhadas, unidas por barro seco, formavam as paredes externas. Cada uma construída de forma única, mas todas compartilhando o mesmo estado de decadência. As únicas construções grandes o suficiente para acomodar mais de 3 pessoas eram uma estrutura no centro de um campo cercado de aproximadamente 1 acre e uma igreja localizada no coração da vila. O topo da torre da igreja exibia um espaço vazio onde deveria haver uma cruz. Considerei gravar uma imagem da vila para provar que não havia tropeçado por acaso em um set de filmagem, quando uma figura se aproximou. O homem vestia uma alva branca impecável, adornada com uma cruz de Jerusalém bordada em tecido dourado. Uma faixa vermelho vinho caía sobre seu pescoço, também bordada com o mesmo fio dourado. Ele parecia deslizar pelo caminho de terra, com passos cuidadosos e deliberados. Seus cabelos, totalmente pretos, estavam rentes ao couro cabeludo. Não havia qualquer vestígio de pelos abaixo das sobrancelhas. Nenhum fio grisalho ousava aparecer, apesar das rugas já visíveis nos cantos dos olhos. Suas íris cobriam totalmente as pupilas. Pastor Adilson, presumo, disse, estendendo a mão. Agradecemos o seu tempo, Sr. Diniz. Sua voz era suave, como se os problemas do mundo tivessem acabado de ser acalmados. Sua mão era leve e macia ao apertar a minha. Sua presença era estranhamente inofensiva, como se tivesse sido moldada para nunca causar repulso em um desconhecido. Por favor, aceite isto. Estendeu um envelope. Ao abri-lo, encontrei um cheque de R$4.000. Tinha certeza que a outra metade viria após o festival. Parecia indelicado naquele momento confirmar. Ele tinha uma natureza difícil de contestar. Então agradeci pelo adiantamento e guardei o cheque na carteira. A foto minha e de minha esposa me encarou da carteira. Nossos sorrisos pareciam esculpidos nos rostos. Lembro-me do esforço intenso que foi sustentar aquele sorriso naquele dia. Nós espiávamos por cima do vasto branco do nada, apresentados à imagem por um vinco que eu mesmo havia feito quase 1 ano antes. Senti uma pontada no estômago, como sempre acontecia ao ver aquela imagem. O vinco não impedia a dor, mas continuava ali. Permita-me mostrar-lhe nossa vila antes do seu primeiro serviço. Tive a impressão de que não havia muito mais a ver além do que já se via dali mesmo. Mas concordei. Enquanto caminhávamos em direção ao coração da vila, ele foi me indicando cada uma das construções, contando a história das famílias que viviam em cada uma delas. Falava com entusiasmo de cada família e nomeava cada um dos seus membros. Apontou para o riacho onde lavavam suas roupas, para o campo aberto onde todas as crianças brincavam e para o poço instável, que havia secado e se tornado nada mais do que um risco à segurança. Devia ser evitado a todo o custo.
mas eu mal conseguia ouvir sua voz hipnoticamente banal, quando minha atenção se fixou no campo cercado. Um grupo de mulheres estava ajoelhado ao lado de uma das vacas em pé. Elas acariciavam e beijavam a barriga do animal enquanto cantavam. Pensei em perguntar ao pastor sobre aquela cena estranha, mas decidi que o melhor seria guardar minhas palavras. A natureza dele ainda era difícil de questionar. Foi ele quem quebrou o silêncio. O sol está quase se pondo. É hora do nosso serviço. Um banquete de cores, alimentado pela lua cheia, pintava formas de molduras de janela por todo o cômodo. As velas faziam as sombras oscilarem num balé hipnotizante. As colinas borradas das cabeças da congregação surgiam discretamente no quadro. O pastor Adilson se preparava para entregar seu sermão aos moradores da vila, que preenchiam os 30 assentos dos bancos. Os níveis de áudio estavam tão perfeitos quanto se poderia esperar numa nave aberta. O farfalhar e os murmúrios da congregação cessaram quando o pastor Adilson deu um passo à frente para começar. Que haja um tempo para cada um de nós. Um tempo além das provações de hoje, onde possamos encontrar todas as coisas. Ao revisar o visor da câmera, percebi que havia espaço demais acima da cabeça do pastor. Fiz o ajuste necessário até ficar satisfeito. Podemos arrancar as falhas e imperfeições manifestadas em nossa forma atual por meio da fé na verdade que nos foi revelada. A iluminação na igreja estava fazendo a temperatura da imagem ficar um pouco mais quente do que eu gostaria. Rapidamente mergulhei nos ajustes da câmera e corrigi o balanço de branco usando a túnica do pastor Adilson como referência. Reagi com uma leve careta. Diante de um erro, um deslize por falta de prática me convenci. Entreguem a ele sua fé, para que possamos, mais uma vez, purgar o mundo de seus erros. Uma porta atrás do pastor range ao se abrir e a congregação se levanta num aplauso ensurdecedor, bloqueando tanto a visão da câmera quanto a minha do púlpito. Eu conseguia apenas enxergar por estreitas frestas entre os ombros dos fiéis e o turbilhão de mãos aplaudindo. Fechei o tripé com força e me movi até o corredor central, em busca de uma visão desimpedida do púlpito mais uma vez. O que estava lá era incompreensível. Tinha a forma de um ser humano. Eu conseguia distinguir o contorno de braços, pernas e uma cabeça, mas aquilo se contorcia. Era como se a coisa precisasse fazer esforço constante para manter aquela forma. Seus traços derretiam e se dobravam sobre si mesmos. A pele era negro carvão com manchas pálidas que lhe davam um aspecto de neve caindo sobre uma janela escurecida. A câmera não conseguia registrar aquilo. Onde a criatura deveria aparecer no enquadramento, só havia uma mancha branca que apagava o restante da luz na imagem. A porta do corredor rangeu ao se abrir, a menos de 1 metro atrás de mim. Eis a manifestação da morte! Uma mulher entrou com a parte inferior do vestido manchada de terra, carregava algo nos braços. Uma pequena criatura, protegida por seu ombro. Um soluço e um suspiro e um engasgo familiares demais escapavam daquilo. Era um bezerro com a coluna encurvada, o tronco atrofiado e os olhos. Os olhos se agarravam às órbitas com a mesma agonia que os do bebê. A mulher conduzia o bezerro até o altar e ajoelhou-se antes de apresentá-lo à criatura. O pastor Adilson e a congregação começaram a murmurar em uma língua que eu não conhecia. As palavras eram rápidas e aumentavam de volume à medida que o ser tomava o bezerro com o que só podia ser descrito como mãos. Uma mulher começou a uivar e a convulsionar onde estava, dominada pelos cânticos. A criatura ergueu o bezerro no ar, destravou o que só poderia ser interpretado como a mandíbula e consumiu o bezerro deformado. Os cânticos terminaram num só fôlego. Uma antecipação silenciosa tomou conta de
cada pessoa na sala. Minhas costelas mal conseguiam conter meu coração. Depois de meses de pesquisas e visitas a médicos, finalmente encontrei outra criatura com a mesma aflição que meu bebê, e ela se foi. Eu queria gritar, eu queria atacar aquela coisa que acabara de devorar minha única chance de entender o que meu bebê tem. Contive esse impulso. O pastor Adilson se curvou por trás da criatura e gritou: "Ele renasceu pela fé pura!" A multidão explodiu em gritos e orações naquela língua desconhecida. Lágrimas encheram os olhos da congregação enquanto o pastor Madison erguia o bezerro acima da cabeça, agora perfeitamente saudável. O culto terminou num piscar de olhos. A congregação esvaziou-se ao meu redor e a criatura desapareceu pelos fundos, deixando apenas o pastor Adilson e eu na nave. Ele reconheceu minha confusão e, com um gesto, me convidou para a sala dos fundos. Racionalmente, eu presumi que tudo aquilo fosse algum tipo de brincadeira doentia às minhas custas. Eles deviam saber da condição do meu filho e criado algum tipo de fantoche para imitar as deformidades. Parecia real demais para ser um fantoche, mas tinha que ser alguma coisa. Quando o pastor Adilson entrou na sala dos fundos, senti a possibilidade muito real de estar no mesmo cômodo que aquilo. Tudo que eu sabia era que, do outro lado daquela porta, estavam as respostas. As únicas respostas no mundo até onde eu sabia. Então, respirei fundo e entrei. A porta rangeu de um jeito que eu não havia notado do fundo da igreja. As paredes de estuque bege não deviam ter mais de 3 metros em qualquer direção. Havia espaço suficiente para uma escrivaninha de madeira polida, com iconografia entalhada à mão de santos falecidos. Um sofá de 2 lugares roxo e verde, que parecia mais adequado a uma suíte de hotel dos anos 80 do que ao escritório de um pastor. E uma bíblia de bolso sobre uma mesinha lateral. O pastor Adilson estava sentado atrás da escrivaninha, com a testa apoiada nas palmas das mãos. Ao notar minha presença, ergueu a cabeça e me convidou a sentar no sofá com a palma virada para o céu. Sentei-me com cautela. "Ele nunca está aqui quando eu entro", disse o pastor Adilson. Ele devia estar atento ao meu desconforto. A facilidade com que suas palavras me atingiram rompeu a represa das minhas perguntas e eu despejei tudo de uma vez. O que havia de errado com o bezerro? Como foi curado? Aquilo tudo era real? O que era aquela coisa? Ele permaneceu silente diante do bombardeio. Seu rosto inofensivo se manteve impassível, como se deixasse as perguntas ecoarem dentro da cabeça. Até que finalmente falou. Essa era a Bíblia do meu filho antes dele falecer. Eu costumava ter outras 3 iguais a essa, cheias de anotações da capa à contracapa. Achei aquela afirmação estranha, considerando a avalanche de perguntas que eu havia feito. Peguei a Bíblia de bolso em mãos, sem abrir a capa. "Você está segurando a última Bíblia desta vila. Abra." Diante da breve confusão que aquilo me causou, virei a capa e comecei a folhear. Cada página tinha um X riscado a lápis. À medida que eu avançava, o grafite se tornava mais fraco e as páginas mais danificadas com marcas de rasgo provocadas pela pressão. Até que restaram apenas páginas rasgadas. Todas. As respostas que eu precisava não estavam ali. Nada sobre a alma de um menino precisando de um novo corpo, como o seu filho. As palavras me paralisaram. Então ele sabia sobre meu filho. Mas como? Nunca postamos nada sobre ele desde o nascimento. Eu não conhecia ninguém dessa parte do estado e nunca tive motivo para passar por uma cidade a 1 hora da civilização. Mas no fim das contas, ele não estava errado.
Aquele lugar oferecia a única chance que meu filho tinha de ter uma vida longa e plena. Sem qualquer outra explicação possível para o que presenciei, eu acreditei. Eu tive fé. Seguiu-se uma longa pausa, rompida por sua voz. Deixe-me mostrar onde você vai ficar. O sol já havia desaparecido da linha do horizonte fazia horas. Sabia que minha estadia ali dificilmente seria confortável. Em uma comunidade rural e tão pobre, cada teto era contado para abrigar as famílias locais e, honestamente, provavelmente já estavam em falta de quartos. Segui o pastor até meus aposentos em completo silêncio. Passamos pela cerca instável, pelo poço deteriorado que exalava um odor mofado e entramos no segundo maior edifício da vila, o celeiro. Entramos no sótão de feno, um cômodo espaçoso em todas as direções, exceto na altura, já que o teto quase roçava no topo da minha cabeça. Fardos de feno alinhavam-se contra as paredes e empilhavam-se até a cobertura em certos cantos. Fora o feno, havia apenas uma cama de armação de ferro sobre uma janela quebrada e, ao lado, um balde. O parapeito da janela estava salpicado de vermelho. O pastor Adilson se desculpou pelo estado do quarto e mencionou a possibilidade de ruídos durante a noite. Disse: "Provavelmente serão ratos. O melhor a fazer é ignorá-los." Disse com voz firme. Eu assegurei a ele que não era nenhum problema. Eu não ia ficar muito tempo de qualquer forma. Então, ele partiu às pressas. A luz do luar dava ao sótão de feno um tom de branco pálido e doentio. Horas se passaram desde que entrei ali até conseguir encontrar algum conforto. E mesmo assim as molas do colchão não me davam trégua. Virei para o lado oposto. Pontada. Estiquei-me de costas. Pontada. Bocejei. Tum. Sentei-me num instante. A luz da lua mal pintava o cômodo, deixando cantos inteiros mergulhados em escuridão total. Chamei pelo vazio com a respiração trêmula. Nenhuma resposta. Logo além do limite das sombras, via um rastro onde antes havia fardos de feno empilhados. Minha mente foi direto à criatura do culto na igreja. Se este lugar escondia segredos como aquele ser, o que mais poderia estar à espreita? A raiva cresceu com o desespero, e eu arremessei o balde na escuridão. O estrondo metálico ao atingir o assoalho arrancou um grito agudo do breu. Uma figura disparou para a porta e desceu as escadas correndo, pisando com força em cada degrau. Sem pensar, fui atrás. O campo e a vila além estavam imóveis. Escaneei desesperadamente a área, procurando quem ou o que estivera me observando dormir. Dei a volta no celeiro, ignorando o pequeno grupo de vacas que preferira dormir sob as estrelas naquela noite. Elas estavam tranquilas, o que me trouxe certo alívio. Até que vi aquilo. Uma figura, a não mais de 50 metros de distância, agachada na grama. Pude distinguir a parte de trás de uma cabeça e os ombros. Mesmo imaginando-a em pé, parecia pequena. Aproximei-me com cautela, atento a cada passo. Cuidei para não pisar em galhos ou folhas secas. Ainda assim, não fui silencioso bastante. A figura se sobressaltou e se virou para mim. Era uma menina. Não devia ter mais do que 10 anos. O corpo frágil, o cabelo castanho grudado no couro cabeludo. Seus olhos se arregalaram de pânico ao me ver. Ela era incomum, além do óbvio estado de negligência. Seu lábio superior se entrelaçava numa forma de M, indo até o canto externo de cada narina. Ela cobriu a boca com a mão, tentando esconder a marca com vergonha.
Deixou cair o cesto de feno que segurava. Pude ouvir sua respiração pulsar no peito à medida que eu me aproximava. Ela recuou, mantendo sempre a mesma distância entre nós. Lágrimas se formaram em seus olhos e brilharam sob o luar. Sem saber linguagem de sinais, cruzei os braços sobre o peito como um pedido de confiança. Aproximei-me devagar, o fôlego dela acelerando a cada passo. Abaixei-me ao lado do cesto de feno. 3 framboesas haviam rolado para fora. Recolhi as frutas e as devolvi ao cesto. Ela tirou a mão da boca e, com um leve suspiro, limpou os olhos e se recompôs um pouco. Olhou para mim e sorriu quando perguntei se queria ajuda a colher mais frutas. Sorri de volta quando ela assentiu com a cabeça. Passamos a hora seguinte colhendo frutas silvestres para o cesto dela. Quando nos separávamos, eu enchia a palma da mão, voltava até ela e despejava as frutas no cesto. A cada porção que juntávamos, ela ganhava um pouco mais de vida. Quando a luz do sol começou a tocar as encostas das colinas, o medo voltou a tomar conta dela. Pensei no meu filho. Se ele vivesse o bastante para ter consciência de si mesmo, também teria medo do sol? Parei ao lado dela depois de despejar mais um punhado de frutas. Após um momento de reflexão, olhei em seus olhos e contei o que havia visto na noite anterior, sobre o bezerro doente que foi curado na igreja, sobre o ser que o curou, e que ela poderia ter um corpo que combinasse com a beleza da alma que carregava. Eu esperava que ela ficasse radiante com a notícia, que ficasse tão empolgada com a ideia de ir comigo à igreja naquela noite, ser curada. Mas ela cobriu a boca com a palma da mão mais uma vez e correu para o celeiro, os olhos novamente cheios de lágrimas. O sol encheu o sótão de feno com fúria. A noite anterior parecia tão distante, mas ao checar o horário no celular, constatei que se passara apenas 2 horas. A cama protestou quando me levantei cambaleando. Minha mente foi direto para a menina. Detestava me referir a ela como a menina, mas nem havia me ocorrido perguntar seu nome. As tábuas do chão estalavam e rangiam à medida que eu me aproximava das escadas. Minha boca chegou a se abrir para chamá-la, mas percebi que o silêncio era melhor. Desci as escadas sozinho com o meu equipamento de filmagem. A luz da manhã evoluiu até o meio-dia, enquanto eu captava imagens de apoio da igreja, do celeiro e de algumas casas residenciais. À medida que o dia avançava, comecei a registrar os moradores da vila. Uma esposa lavava roupas no riacho da família e as pendurava no varal. Sua perna direita era alguns centímetros mais curta que a esquerda, o que lhe dava um andar manco, compensado por uma bengala torta de madeira. Um marido com uma corcunda que curvava os ombros para dentro, apoiava-se na moldura da porta enquanto soltava baforadas de fumaça de seu cachimbo. Um grupo de 5 crianças brincava no quintal, lutando com espadas feitas de galhos recolhidos da borda da floresta. Cada uma com a sua própria marca, uma queimadura, uma cicatriz, um olho preguiçoso, uma mão ausente. E a última com síndrome de Down. Cada pessoa que eu abordava parecia ter alguma anomalia, e cada uma delas se encolhia ao notar a presença da câmera. Voltei ao celeiro no fim da tarde, pouco antes do céu perder seu azul. Enquanto subia as escadas, ouvi passos apressados vindos do sótão de feno. Ao entrar no quarto, tudo parecia inalterado. O balde ainda descansava no fim de sua violenta jornada através do cômodo. Os fardos de feno continuavam espalhados desde o topo da pilha, e a menina permanecia escondida em seu esconderijo. A única diferença daquela manhã eram as frutas. Um punhado de framboesas assavam no parapeito da janela quebrada.
Dei 2 passos em direção às frutas e fui surpreendido por um chiado vindo de trás. Virei-me e a vi por um breve instante antes que mergulhasse novamente atrás dos fardos. Presumi que o som pretendia ser um shh, algo que seus lábios não conseguiam formar. Me esgueirei até ela atrás do feno. Ela estava encolhida, com o rosto enterrado entre os joelhos. Tentei consolá-la com um toque, mas ela se esquivou num tranco. Sussurrei um pedido de desculpas que foi respondido com outro chiado. E pela primeira vez, desde a noite anterior, seus olhos encontraram os meus. Um silêncio se instalou entre nós como um abismo. Uma leve rajada de vento entrou pela janela quebrada. O som assobiava entre os cacos de vidro que ainda se agarravam na moldura e fazia a palha solta roçar suavemente pelo chão. O som despertou o interesse da menina. Ela virou a cabeça rapidamente, espiando os berries no parapeito. Eles permaneciam no mesmo lugar. Ela parou, assimilando isso, antes de se esconder novamente entre os joelhos. Pedi desculpas por tê-la ofendido. Expliquei que minha intenção nunca foi magoá-la. Ela não respondeu. Após um momento de hesitação, enfiei a mão no bolso e tirei o retrato da minha família de dentro do plástico. A dobra ainda firme pela pressão do tempo. Com os pulmões pesados, virei o canto branco e revelei meu filho. Sua forma ainda era tão perturbadora quanto no dia em que o vi pela primeira vez. Virei a foto para que ela pudesse ver. Falei sobre a condição do meu filho, que ele havia nascido assim, e que agora eu via claramente que aqui, neste lugar, ele poderia ser curado. Ela tocou a imagem do meu filho com o dedo indicador. Não consegui entender o significado daquele gesto apenas por seu olhar, mas reforcei que ela não estava errada em ver que ele se parecia com o bezerro nascido aqui no meu primeiro dia. Ela não gostou dessa interpretação. Dessa vez, ela contornou o corpo dele na foto e pousou com delicadeza a ponta do dedo sobre o peito dele. Ah, o nome! O nome dele é... Alan. A palavra entrou no meu ouvido como um amor perdido no tempo. Uma chama se acendeu dentro de mim. O nome do meu filho é Alan. A boca da menina ainda estava escondida entre os joelhos, mas eu consegui ver os cantos de um sorriso satisfeito surgindo. Perguntei qual era o nome dela. Ela congelou por um instante pensativa antes de levantar o punho e balançá-lo para cima e para baixo pelo busto. Testinha? Talvez Tum-Tum? Toque-toque? Ela deu de ombros, aceitando essa última resposta, percebendo que não valia mais o esforço de tentar se explicar. Outra brisa vagou pelo cômodo, dessa vez com muito mais vida. Ela parou e rapidamente espiou por entre os fardos. Sentado no parapeito da janela, com o bico cheio de um pedaço de fruta, estava um vibrante cardeal. Toque-toque revelou seu sorriso ao vê-lo. Era o quadro perfeito para ela. Olhei de volta para a foto da minha família antes de reintroduzir a dobra e guardá-la na aba da carteira. O nosso cardeal também viria, a nossa imagem perfeita. O sol caiu do céu e com ele meu tempo com toque-toque expirou por hora. Despedi-me dela, reuni meu equipamento de filmagem e fui até a igreja. O edifício parecia diferente à noite. As sombras exageravam as rachaduras e curvas da estrutura desgastada. A luz das velas dançava pelos vitrais e se espalhava sobre a grama contida dentro de seus quadrados. A voz do pastor Adilson vibrava pelas frestas da madeira. Aquela igreja me ofereceu um gosto de esperança pela primeira vez em mais de 1 ano. Mas agora, uma amargura havia se infiltrado no meu paladar. E eu não sabia dizer o porquê. Pouco antes de entrar, senti um puxão na manga. Virei-me, um pouco mais assustado do que gostaria de admitir, e vi Toque-Toque, com seu lábio leporino visivelmente exposto. Uma visão agradável. Perguntei o que ela fazia fora da igreja. Disse a ela que não precisava me seguir,
que estava tudo bem continuar sendo como ela é. Lá dentro, o rugido da congregação abafava os insetos que tocavam suas canções para a lua. Toque-Toque levantou os antebraços e os cruzou sobre o peito. Depois, apontou para o meu. "Eu confio em você", ela disse com uma voz suave, porém áspera. Juntos, empurramos as portas da igreja. O amargor se fez ainda mais presente. Ele estava no altar. Seus traços oscilavam na nevasca noturna de sua pele. Toque-Toque envolveu meu antebraço com seus delicados dedos ao vê-lo. A congregação mergulhou em silêncio ao nosso primeiro passo. "O que é isso?" A voz do pastor Adilson ecoou além das paredes da igreja. A cada passo que dávamos pelo corredor central, mais detalhes surgiam na expressão do pastor. Preocupação, medo, depois pânico estampados em seus olhos. A dúvida começou a rastejar dentro de mim. Pensei em puxar Toque-Toque pelo pulso e levá-la embora dali, mas ela já estava fora do meu alcance. Seu pescoço se esticou para olhar para o rosto da entidade agora bem acima dela. Era visivelmente mais alta do que na noite anterior. A criatura estendeu um braço que se alongou de forma antinatural e metódica por cima do altar, até um cálice. "Onde está o bezerro?" gritou o pastor Adilson com a voz trêmula. A criatura ofereceu o cálice a Toque-Toque. Um de seus dedos mergulhou dentro dele. Pastor Adilson a observava. Seu rosto suplicava que ela olhasse em sua direção, mas ela não o fez. Ela olhou para mim. O gosto amargo cobriu minha boca. A doce esperança havia se perdido. Lágrimas surgiram em minhas pestanas e, mesmo assim, com os olhos fixos nos meus, ela cruzou os antebraços sobre o coração e virou a cabeça em direção à divindade. Seus olhos foram tomados por uma névoa branca leitosa e um sorriso se formou em seu rosto. "Eu aceito", ela respondeu a uma pergunta que nunca foi feita. Pastor Adilson saiu correndo da igreja, esbarrando em meu ombro ao passar. As súplicas se engasgaram na minha garganta, todas tentando escapar ao mesmo tempo. Ela tomou um gole, e a multidão explodiu em aplausos. Eu podia ver em seu sorriso que seu êxtase se intensificava. Ela cantarolava uma melodia e eu tinha certeza que havia surgido para ela naquele instante. Uma melodia idêntica à das mulheres que cantavam para a vaca. Então os ossos se quebraram, a coluna se comprimiu e os olhos saltaram de suas órbitas. Tudo isso enquanto o canto dela continuava. A congregação iniciou aquele canto alienígena. Alan, o bezerro e agora Toque-Toque, todos partilhavam da mesma morte viva. A criatura agarrou sua nova forma. Seus dedos se tornaram lanças de sombra salpicada, perfurando o abdômen dela e erguendo-a no ar, sem esforço algum. O canto agora era mais frenético, ensurdecedor. Eu não conseguia me mover, não conseguia pensar, nem respirar enquanto a mandíbula da criatura se desencaixava com o estalo de árvores caindo. A forma irreconhecível de Toque-Toque deslizou para dentro do ser, até que o cantarolar cessou. O canto da multidão mais uma vez se calou, esperando o renascimento. Esperavam uma menina, com 2 olhos perfeitamente normais e lábios inteiros erguendo-se no altar. Uma menina nascida de novo pela fé pura. Uma menina que nunca veio. A criatura deslizou para fora do altar e foi para o cômodo dos fundos. A nave estava vazia de som. Silêncio completo, quebrado num instante pelo choro suave de uma garotinha. As chamas das velas devoravam o que restava dos pavios, deixando a cera morta em poças aos seus pés. O assoalho da nave repousava depois de chiar sob o peso da congregação. O altar deixado
vazio. Horas se passaram desde a última vez que vi Toque-Toque, até que reuni forças para deixar o edifício da igreja. As nuvens sufocavam a luz da lua. Apenas as lanternas penduradas nas varandas das moradias iluminavam o caminho de volta ao sótão de feno. O sótão solitário. Lágrimas se formaram nos cantos dos meus olhos. Limpei-as com o polegar e reprimi o choro que ameaçava vir, com uma frase seca e determinada. Mais um dia. Depois de escalar a montanha de degraus até o sótão de feno, empurrei a porta com um rangido e vi a cena, já familiar demais. Um colchão deplorável preso a uma estrutura de ferro. Fardos de feno espalhados pelo chão. A janela quebrada com uma pilha de frutas frescas no parapeito. Uma figura descansava sobre um fardo de feno. A excitação tomou conta de mim num instante. O cômodo era envolto pela luz trêmula da lanterna presa ao quadril do pastor Adilson. Nenhum sinal de toque-toque. As mãos dele estavam entrelaçadas sobre o queixo. Os lábios se moviam como se falassem, mas nenhum som saía. A outrora imaculada túnica branca que caía de seus ombros agora estava manchada, rasgada por terra, folhas e espinhos. Apesar de aquele ser meu quarto por mais uma noite, eu não conseguia afastar a sensação de que estava invadindo. Virei-me para descer as escadas em silêncio, mas sua voz me deteve. O nome dela era Bela. As palavras estremeceram ao sair, mas ainda traziam um tom acusatório que cortava. Virei para encará-lo. Ele se impulsionou com os joelhos para se levantar. Seus olhos estavam inchados. Com um fungar dentro da manga da túnica, ele continuou. Tenho certeza de que você não sabia. Ela nunca falava com ninguém. Mas ela ouvia. Ela sempre ouvia. E eu acreditava com fé plena que ela ouviria de novo. Ele começou a andar ao meu redor como um tubarão, os olhos atentos a cada passo enquanto falava. O que aconteceu com ela? Onde ela está? Minhas palavras interromperam sua volta. Um rosnado curvou seus lábios para dentro, contendo um momento de fúria. A raiva também fervia em mim. Mas ele continuou, como se não tivesse me ouvido. Eu disse para ela ficar longe da igreja, e ela obedeceu. Disse que ela era linda do jeito que era, e ela tinha toda a fé do mundo nisso. Ele se virou e ficou a um passo de mim. Seus olhos encontraram os meus. A fachada inofensiva que ele usava desde o primeiro encontro se despedaçou à luz da lanterna. Então você aparece. As palavras vieram do estômago dele. Ele fez uma pausa e então prosseguiu. Eu disse para ela se afastar dos forageiros, e ela fez isso. Até você chegar. Agora ela quer entrar na igreja, quer ser transformada. Eu disse para ela que ela veria o irmão de novo. Ele olhou para o alto, como se a gravidade pudesse conter as lágrimas. Derrotado, sentou-se novamente sobre o fardo de feno por um momento. Eu disse para ela que ela veria o irmão de novo. As palavras saíram fracas como asas de inseto. Uma pausa se seguiu, preenchida apenas por nossas respirações. O que aconteceu com ela? Insisti com um tom firme. Ele se ergueu com calma, com a lanterna na mão.
Ela perdeu a fé. Ele admitiu. Eu o acompanhei com os olhos enquanto ele caminhava até o topo da escada. Mantenha a fé, Sr. Diniz. É só o que peço. Ele sussurrou com um rosnado na garganta. Então ele e sua lanterna desapareceram escada abaixo, deixando a escuridão em seu rastro. O dia do festival. A manhã bateu em minhas pálpebras com um raio de luz cegante. Levantei-me a contragosto das garras do colchão instável. Olhei para o equipamento de filmagem empilhado no canto. As baterias brilhando com olhos verdes sólidos enquanto repousavam nas tomadas de seus carregadores. Eu sabia que ainda havia um trabalho a ser feito, mas como poderia me importar minimamente? Começava a me preocupar que, no fim das contas, nem estivesse mais ali para filmar o documentário. Saí do sótão de feno de mãos vazias. Desci as escadas e caminhei. Dei a volta pelas cabanas das famílias. Cada rosto que vi carregava um sorriso. Muitas das crianças dançavam ou corriam pela grama aberta. Alguns moradores até acenaram com um olá. Ainda assim, suas vozes continuavam um mistério. Até que ouvi uma mulher me chamar. "Gostaria de um pouco de chá?" Virei-me e vi a esposa com a perna direita encurtada e a bengala retorcida me fazendo sinal para entrar em sua casa. Pensei em continuar imerso no meu desânimo, mas já começava a sentir a garganta seca naquela altura. Então entrei. O interior era tão dilapidado quanto o exterior. Teias de aranha decoravam os cantos do único cômodo. Frestas de luz solar se infiltravam pelas tábuas de madeira apodrecidas. Sentei-me à mesa enquanto uma chaleira balançava pendurada por uma corrente sobre uma lareira aberta. Tentei puxar conversa sobre o festival que se aproximava. "Oh, sim, estamos todos tão felizes por finalmente estarmos indo para casa", ela disse. "Mas aqui não é sua casa?" "Não, todos nós só estamos aqui há cerca de um mês. Acho que todos nós, exceto você. Lembro do dia em que o pastor finalmente mandou mensagem para você. Ele estragou um dos últimos mantos bons que tinha naquelas matas." Meu estômago revirou. Tentei alertá-la de que todos precisávamos sair dali, que não sairíamos vivos daquele lugar se não fôssemos embora imediatamente, que o nosso destino seria o mesmo de Bella. O estalo nauseante dos ossos dela ecoava na minha mente. Mas os lábios da mulher se curvaram não em medo ou preocupação como eu esperava, mas em pena, enquanto ela batucava com o dedo no cabo da bengala. Lamentei de verdade pelo que aconteceu com a sua menina, mas todos nós fomos prometidos uma cura e temos fé o suficiente para consegui-la. A noite chegou com um peso sufocante. Pessoas se reuniram do lado de fora do celeiro para as festividades. Lanternas pendiam de cabos de vassoura quebrados e de ancinhos enfiados na terra do campo aberto ao lado do celeiro. A luz desenhava círculos em torno do agrupamento de pessoas que dançavam, riam e batiam palmas ao som de um violinista sem um dos pés. Fiquei do lado de fora daquele agrupamento. Meu equipamento de filmagem ainda repousava no sótão mefeno. Não havia tomadas perfeitas ali. Observei a linha das árvores. Pensei 1000 vezes ao longo daquele dia em fazer o caminho até meu carro para fugir do que certamente seria uma cena hedionda. Mas toda vez que olhava, as árvores pareciam mais uma parede, como se não houvesse de fato nenhum espaço entre elas. Estávamos todos enredados. Uma figura surgiu no caminho de terra que levava ao centro da vila. Temi que fosse a divindade se aproximando, mas essa figura era pálida demais. Era o pastor Adilson, uma visão que fez minha testa suar ainda mais. Ele equilibrava 2 bandejas com cálices idênticos empilhadas nas mãos, sua túnica ainda rasgada da noite anterior. Agora é o momento de cada um de nós, a hora de abandonar nossa realidade falha e renascer. Por favor, peguem seus cálices, todos vocês. A fachada recomposta colou-se novamente atrás de um sorriso amável. O grupo obedeceu,
cada um pegando o seu cálice e se afastando do aglomerado que se formava ao redor do pastor Adilson. O grupo se dispersou até que restasse apenas um cálice na bandeja. Pastor Adilson me encarou num instante. Minha espinha se contorceu dentro de mim, enquanto ele se aproximava. O último cálice estendido em minha direção. Tenha boa fé, pelo seu filho. Ele pressionava o cálice contra meu peito. Peguei o cálice e considerei suas palavras por um momento. Apesar do que aconteceu com Bella, isso ainda poderia ser a única chance que meu filho tem? Olhei para dentro do cálice. Um líquido negro refletia minha imagem de volta. Observei meu rosto se distorcer com as pequenas ondulações. Bebam e sereis feitos a verdadeira imagem. Um a um, cada um deles engoliu o líquor negro com corações cheios de fé. Um retrato de mim mesmo sobre uma tela de crepúsculo me encarava novamente de dentro do cálice. Virei-me e caminhei até o poço, despejando o conteúdo no abismo. Entretanto, o som que emergiu não foi o de líquido encontrando seu semelhante, nem de líquor espirrando contra concreto. Foi um som peculiar. Espiei por cima do muro de pedras para investigar. Um poço de desespero me aguardava. No fundo havia uma pilha dos sem-fé e dos fiéis também. Um manto de cascos distorcidos e pelos formando dezenas de cadáveres. No topo da pilha atroz repousava um corpo de espinha contorcida, olhos saltados e lábio leporino. A pele sugada até o osso, restando apenas a casca. Corri em direção à linha das árvores. Passei em disparada pela coleção de seguidores condenados que sugavam as últimas gotas de seu veneno. Uma melodia suave escorria dos lábios dos mais entusiasmados. Um prelúdio para o trovão de ossos sendo esmagados. Não me permiti nem um segundo de piedade por eles. A linha das árvores estava a poucos passos e se aproximando rápido. Suprimi a sensação afundante de estar preso ali. Fugir era meu único pensamento, mesmo que eu tivesse que atravessar uma parede invisível. O espaço entre as árvores cedeu com a mesma facilidade que o restante da brisa noturna que eu atravessava. Perceber que o muro não fora construído pela entidade, mas sim pelo meu próprio medo, me trouxe um leve alívio. Mas a verdadeira paz estava muito mais distante daquele lugar. Recusei-me a diminuir o passo. O mato e os espinhos rasgaram fios carmesins em minha pele. A ardência passou despercebida enquanto eu mantinha o foco na distância. Meus pulmões queimavam ao se encherem de goles de ar. Minhas pernas doíam ao empurrar a terra para trás. Depois do que pareceram quilômetros, minha pele finalmente decidiu me alertar sobre o estrago que uma moita de espinhos pode causar. Desabei. Já deviam ter se passado 50 minutos. A quebra na mata tinha que estar a poucos passos. Meu carro, e portanto a segurança, tinham que estar logo à frente. Olhei por cima do ombro, meio esperando que a aparição amorfa estática surgisse de trás de alguma árvore para me devorar por completo. Mas não. A mata estava vazia. Apenas as canções de ninar nos pés dos grilos preenchiam a floresta. Diante de mim repousava uma poça intocada por minha presença frenética. Em meu estado de exaustão, a visão da água foi uma bênção. Levei punhados d'água ao rosto. Um frescor revigorante acalmou meu corpo e estabilizou minha mente. Beber era tentador, mas a terra turva, girando na corrente causada por minhas mãos, abafou esse impulso. Quando a sujeira assentou e a água voltou à calma, a luz restante de um dia grotesco esculpiu minha reflexão. O reflexo que vi a vida toda parecia especial naquele dia. Pesquei o bolso e tirei a carteira de suas profundezas. Puxei o retrato de família de seu invólucro plástico. Minha esposa e eu,
fingindo alegria diante de um vazio branco e pálido. Com cuidado, desdobrei a foto, banindo o vazio para fora do enquadramento e apresentando Alan à imagem. Uma das poucas vezes em que podia ser visto na foto desde que fora tirada. Eu podia ver suas orelhas ligeiramente afastadas dos lados da minha cabeça no reflexo da poça. Seu nariz, fino e pontudo, exatamente como o que me encarava da água. Seu lábio inferior, cheio e carnudo, como o de minha esposa. Senti o exército da culpa avançando, cravando suas espadas na parte de trás dos meus olhos. Minha tristeza saltou deles para a poça, uma lágrima de cada vez. Meu lábio tremia sob o peso da vergonha. Peguei a carteira novamente e guardei a foto, mantendo nossa família intacta. A cicatriz da dobra ainda estava lá, mas ver nós três juntos acalmou o fogo nos meus pulmões. Aliviou as dores nas minhas pernas, silenciou os alarmes da minha pele e, pela primeira vez desde o nascimento de Alan, impediu a facada no meu estômago. Minha jornada de volta para casa continuou com um vigor renovado. Já não estava mais apenas fugindo dos horrores da vila, mas correndo em direção à minha família. O pensamento de reencontrá-los me trouxe uma alegria que não sentia havia muito tempo. O ar parecia mais leve, os insetos mais agradáveis, as árvores mais bonitas. Depois de apenas alguns minutos caminhando, a floresta me libertou. Meu carro estava exatamente como eu o deixei. A volta para casa parecia uma curta viagem dali. Tateei os bolsos à procura das chaves quando percebi algo do outro lado do carro. Contornei o veículo e fiquei horrorizado com o que vi. O carro de Ana, com o assento de carro de Alan ainda preso. O muro que eu achava estar só na minha mente, agora estava de fato diante de mim. E eu precisava voltar. Os galhos da floresta tentaram me capturar. Seus ganchos e lanças rasgaram os fios carmesins da minha pele até se tornarem cordas que vazavam. A poça prendeu um dos meus sapatos, fazendo-me tropeçar, mas não cair. Segui em frente, sem pensar em recuperá-lo. Os gravetos e pedregulhos que forravam o chão da floresta cutucavam a sola nua do meu pé a cada passada. A noite cobria as árvores como um manto, tornando impossível evitar suas aflições dolorosas. A queimação nos pulmões voltou. O suor brotou na testa. Eu devia estar quase lá, mas e se na minha pressa eu tivesse me desorientado? E se aquilo estivesse me mantendo preso nessa floresta? Tão rápido quanto surgiram, as dúvidas se calaram. Um olho apareceu entre as árvores, salpicado de estruturas desgastadas pelo tempo. Seus ocupantes não estavam em lugar algum. Os vestígios do festival estavam espalhados pelo campo ao lado do poço. Alguns cálices jaziam esquecidos na grama iluminada pela lua. Seus conteúdos sorvidos até a última gota. Uma calça abandonada, já sem serventia para o corpo contorcido que um dia a habitou. Uma bengala torcida, deixada pela mulher cujas enfermidades agora superavam qualquer ajuda que ela pudesse oferecer. A igreja emitia o tremeluzir da luz de velas. Todos deveriam estar ali. Corri até ela com a rapidez que meus músculos exaustos puderam suportar. As chamas das velas se agarravam ao último sopro de vida, roendo os tocos finais dos pavios. O poço de cera escapava das garras dos candelabros que ornamentavam o santuário. A lua se ocultava daquela noite, deixando os vitrais opacos e sem vida. Pastor Adilson estava de pé no púlpito, em silêncio.
Seus olhos não abandonavam a madeira vazia à sua frente, entre as mãos cerradas. Diante dele, uma fila de fiéis carregados pelas promessas de seus ensinamentos. Seus ossos se deslocavam, estalando fora de suas articulações. As colunas vertebrais se curvavam além do natural. Seus olhos, tão cheios de esperança, agora saltavam de seus crânios. As pernas, frágeis como galhos secos, mal sustentavam seus corpos. Os joelhos projetados vacilavam sob o próprio peso. E ao final da fila, Ana, com Alan no colo. A presença deles naquele lugar me deixou enjoado. Não perdi tempo com avisos. Contei tudo o que aconteceu. Sobre o gado com as mesmas aflições do nosso filho, sobre a entidade que afirma poder curá-las, sobre Bela e o poço que abriga seu cadáver. Falei com um desespero tão frenético que devia parecer louco. Estudei o rosto dela durante uma pausa insuportavelmente longa. Seus olhos estavam arregalados de espanto. Todo mundo aqui se parece com Alan. Ela sussurrou com uma admiração confusa. Sim, e nós precisamos ir embora, eu disse enquanto tentava virá-la em direção à saída. Seus olhos estavam grudados na multidão de pessoas deformadas. O pânico queimava em meu estômago enquanto tentava, em vão, desviar-se ao olhar daquele espetáculo. Eu podia sentir que ela começava a ceder quando um rangido vindo do altar me interrompeu. A porta dos fundos estava aberta. Sua apresentação, a escuridão engolindo o cômodo além, era o chamado para que pastor Adilson iniciasse seu discurso. Seus olhos e seu espírito permaneciam baixos. Esta é uma noite de promessa, uma noite de renascimento. À medida que se aproximarem, por favor, não permitam que o medo os domine. Enquanto o pastor falava, a entidade se desdobrou das sombras do cômodo de trás. Sua imitação da forma humana torceu os braços até encaixá-los nas articulações. Os ombros se alinharam com lentidão. A coluna se enrijeceu cuidadosamente, vértebra por vértebra, enviando sua cabeça em direção ao teto. A criatura deslizou para sua posição diante da fila como névoa. A congregação recém-deformada maravilhava-se com a figura como se fosse Deus retornando para aliviar seus sofrimentos. Eu suplicava a Ana que pegasse nosso filho e fosse embora comigo, mas ela estava em êxtase diante do que via. Que você tenha fé, murmurou o pastor Adilson. Com essa declaração, a entidade ergueu a primeira vítima da fila com a facilidade de um pai levantando seu bebê. A mulher, nas garras do ser, entoava uma melodia entre dentes sorridentes, um sorriso de conforto e antecipação. Apesar de sua forma recém-adquirida, sua aflição original ainda era visível. Sua perna direita era nitidamente mais curta que a esquerda. A mandíbula da divindade se desencaixou, abrindo-se para acomodar aquele amontoado repulsivo de pele e osso. Eu me virei, pronto para empurrar Ana para fora da igreja, quando senti. Uma chama acendeu dentro de mim. O calor limpou o medo e o horror de meus ossos. Cada nó de angústia em minha alma se desfez num instante. Eu podia sentir o mundo se corrigindo dentro de mim. Então ouvi, atrás de mim, o brito agudo de alegria. A euforia de uma promessa cumprida. Virei-me para encarar o altar. As chamas das velas haviam sido revigoradas. Sua luz dançante preenchia a escuridão que antes dominava o ambiente. A mulher gentil, que há poucos momentos não passava de um amontoado quebrado de membros, agora estava de pé ao lado da entidade, dançando. Seus pés tocavam o chão como se tocassem tambores. Sua alegria era incontrolável. Uma alegria tão palpável e contagiante que eu só havia visto em crianças. Lágrimas escorriam por seu rosto,
delineando as bordas de seu sorriso. Ela renasceu com 2 pernas do mesmo comprimento. A visão era inacreditável. Momentos atrás, eu estava pronto para deixar este lugar, convicto de que ele só vomitava mentiras e enganos. Mas naquele momento, a verdade se revelou a mim. Um por um, cada pessoa era tomada pelo abraço da entidade e consumida, e cada um saía por trás de sua forma estática, renascido. Membros deformados se endireitavam, amputações eram revertidas, distúrbios tornavam-se ordem. A igreja zumbia de risos e canções. Meus olhos não se desviaram das festividades. Minhas bochechas doíam de tanto sorrir. Os poderes além deste mundo se ofereciam a nós como corretores, uma borracha divina, apagando as injustiças e aflições de nosso mundo. E eu me sentia honrado por ser um dos primeiros a testemunhar tamanha purificação. O último membro a ser renascido saiu por trás da entidade e se uniu à celebração. Era um menino, não mais velho que Bela. A cicatriz que outrora rasgava seu cabelo e descia pelo pescoço havia desaparecido. A única prova de sua existência permanecia apenas em nossa memória. Todos foram curados. Cada um acreditou na promessa que lhes foi feita, e cada um foi recompensado com uma nova vida. A manifestação da morte foi vencida em minutos por esse anjo. Um anjo estava de pé no altar. Um anjo que prometeu uma vida melhor para todos nós. Um anjo que agora me encarava. E o encontro de nossos olhos trouxe um profundo sentimento de honra. Eu sabia o que ele queria, e eu queria o mesmo. Virei-me para Ana, que embalava Alan nos braços. Ele dormia, alheio aos milagres que aconteciam ao seu redor. Suas pálpebras não conseguiam esconder completamente o branco pálido de seus olhos. Seu pescoço se dobrava para trás com sua costumeira violência. Eu conseguia ver as veias correndo pelos braços finos como agulhas, elevando as águas carmesim sobre as colinas ósseas de seus cotovelos. A névoa preencheu meus olhos ao observá-lo. Eu sentia orgulho dele, orgulho de quem ele era, orgulho do que ele havia suportado. Olhei para Ana. Sua expressão dizia o que ambos já sabíamos. Ela me estendeu Alan com delicadeza. O casulo quebrado que abrigava nosso filho estava pronto para ser abandonado. A luz das velas parecia ainda mais intensa quando o tomei nos braços. Tomei o cuidado de não sacudi-lo enquanto caminhava. O corredor parecia se estender por milhas. As festividades cessaram. A congregação renascida observava nosso filho com sorrisos calorosos, prontos para recebê-lo em sua nova forma. Eles começaram a cantar, um canto suave, um sussurro gentil. A língua estrangeira acariciava os ouvidos com ternura. Ao ouvir aqueles cânticos, soube, devia ser a língua do céu. A constatação me atingiu como o calor de um sol de verão. A entidade estava a poucos passos de nós. Seus sulcos oculares permaneciam imóveis sob as ondulações de suas feições, fixos em nós enquanto nos aproximávamos. Quanto mais perto chegávamos, mais sua forma humana se desfazia nas bordas, como se o recipiente estivesse rachando com a pressão. Talvez fosse um truque de luz causado pelas velas, mas as constantes dobras de suas feições pareciam moldar um sorriso. Eu fiquei diante dele, sentindo-me indigno de sua presença. O cheiro de frutas doces envolveu minhas narinas.
Meu pescoço se esforçou para alcançar os olhos craterados da entidade. O vazio oscilante em sua cabeça moldava o mínimo necessário para ser considerado um rosto humano. Ainda assim, esse mínimo era o rosto mais belo que eu já vira. Minhas bochechas passaram da dor aguda para a dormência resignada do sorriso que eu vinha mantendo. Era como se o amor e a alegria tivessem se manifestado diante de mim na forma da beleza pura. Uma canção surgiu dentro de mim, no auge do meu êxtase. Cantarolá-la foi tão natural quanto respirar. Sabia que nunca havia ouvido aquela melodia melancólica antes, exceto talvez uma vez, vinda de Bela. Confortava saber que sua canção me visitava naquele instante, que de alguma forma ela seria redimida por minha fé, pela fé do meu filho. A entidade, olhando para mim com os olhos amorosos de um pai, estendeu o braço em direção ao pastor Adilson. Seu braço era tão longo quanto a tarefa exigia. Observei-o se alongar para vencer a distância entre si e o cálice nas mãos do pastor. Com a leveza do vento, trouxe o cálice até meu peito. Um de seus dedos em forma de lança perfurou a superfície da água contida ali. O negro do dedo dissipou-se dentro do líquido, transformando-o à imagem do anjo. Uma porção para o impuro, uma oferenda ao indigno. Na reflexão tênue da água, vi o rosto do ser inalterado, quando pela primeira vez ele me agraciou com suas palavras. Eu serei, sussurrei. Minha aceitação convidou a mão do meu Deus, a palma voltada aos céus e as pontas dos dedos repousando delicadamente enfileiradas. Meu filho ainda dormia em meu quadril, seu pobre corpo desabado ao meu lado, abrigando a bela alma escondida dentro dele. A mão de Deus o chamou, ofereceu-se para moldar o corpo à imagem da alma. Eu entreguei meu filho a ele. A mão cresceu para acomodar sua pequena forma. Meu filho agora em sua posse, meu destino estava dentro de um cálice. Os dedos de Deus envolveram Alan, um cálice cheio do líquor de sua bênção, cheio de uma vida sem imperfeições. A mão ergueu meu filho até o teto, à altura de seus olhos. Meus lábios tocaram a borda do cálice, aquecendo o seu aro congelado. Abri os olhos para ver o líquor escorrendo até meus lábios. Os cânticos divinos explodiam da multidão. As mandíbulas de Deus se abriram até o tamanho do meu filho. Encontrei-me a mim mesmo na borda do cálice. O líquor estava imóvel naquele instante, plasmada na sua superfície. Havia uma imagem tão imperfeita quanto podia ser. Os pelos sob meu nariz cresciam como os espinhos de um arbusto de amora. Lágrimas escorriam dos meus olhos sem que eu percebesse. Olhos que um dia viram a verdade e permitiram que ela se obscurecesse diante deles. Obscurecidos numa névoa densa, os olhos de Ana. Num instante, as velas brancas incandescentes voltaram a ser o que sempre foram, suas versões moribundas. O doce aroma de frutas deu lugar a um fedor sufocante de podridão úmida, e o Deus ao qual eu acabara de oferecer meu filho se revelou pelo que de fato era, o monstro que eu sabia que era. Sem hesitar, arremessei o conteúdo do cálice contra o ser. O líquido evaporou em fumaça ao tocar sua carne. Um grito perfurante cortou o ar, rompendo meus tímpanos, antes que sua forma negra se recolhesse em uma sombra no chão e disparasse de volta para o cômodo dos fundos. Meu filho despencou do teto. Corri até ele em pânico, esticando os braços para salvá-lo da madeira cruel abaixo. Tum!
O som silenciou o salão. Até as chamas das velas cessaram o seu tremular. Apenas minha respiração podia ser ouvida. Eu sentia um peso nos braços. Um peso forte. O peso dele. Alan estava salvo. Eu o segurei firme contra o teito, grato por sua segurança. Ana correu até nós e nos envolveu num abraço. Juntos, de verdade, pela primeira vez. Um grito, nascido unicamente de uma dor absoluta, rasgou o ar. O pastor Adilson correu até uma figura estatelada no chão no local onde a criatura estivera há instantes. O pastor caiu de joelhos e envolveu o corpo em seus braços. Era um menino. Em algum momento fora um menino. Não devia ter mais de 2 anos, a julgar pelo corpo minúsculo e severamente deteriorado. Fragmentos de osso perfuravam a carne apodrecida do queixo, da testa e da sobrancelha. Um dos braços havia se quebrado com a queda. As roupas, rasgadas, estavam manchadas da cor da morte liquefeita. Ainda assim, o pastor o lamentava como se sua morte tivesse acabado de acontecer. Acariciava os poucos fios de cabelo que ainda se agarravam ao couro cabeludo. Assistia enquanto eles caíam na palma de sua mão. Um pai em busca de um filho, segurando um corpo, em busca de uma alma. Peguei Ana pela mão, com Alan apoiado no meu quadril, e caminhei pelo corredor central em direção à saída. Você levou minha filha. Agora me traz meu filho nesse corpo nojento. A alma dele pertence ao meu filho! Gritou o pastor, com a dor enforcando sua voz. Sua último apelo a uma igreja vazia. Sua congregação, sem dúvida, apodrecendo no fundo do poço. Sua fé, enfim, perdida. A lua anunciava mais um dia. Beijei Ana e me ofereci para levar Alan para a cama, para que ela pudesse descansar após seu primeiro turno de volta ao hospital. Subi as escadas com Alan, ouvindo os rangidos alegres de cada degrau. Ele era tão lindo quanto sempre fora. Sou grato todas as noites por poder enxergar isso. Ele ainda estava um pouco inquieto, então decidi acalmá-lo com uma história. No entanto, antes que eu pudesse vasculhar os livros na estante, deixei de ouvi-lo. A inquietação exigia mais energia do que seu corpinho podia oferecer, e ele adormeceu. Seu peito pulsava delicadamente. Eu podia ouvir o leve assobio do ar passando por seu nariz. Coloquei minha mão sobre o topo de sua cabeça e acariciei sua testa com o polegar, ajudando-o a entrar num sono tranquilo. Foi então que ouvi uma melodia familiar, cantada nos pios de um pássaro. Parado no parapeito da janela, estava o vocalista, entoando sua canção assombrada. Um cardeal vibrante, bicando as frutas que nunca estiveram ali.